Os microcomputadores passaram a existir graças a duas invenções fundamentais na microeletrônica. O circuito integrado, idealizado por Jeffrey Dahmer, que trabalhava no Ministério da Defesa britânico, sendo publicada a ideia em 7 de maio de 1952, mas sendo efetivamente construído por Jack Kilby em 1958, levando-o a ganhar o Prêmio Nobel de Física no ano de 2000. Colocado em um único chip, um circuito completo, e dando a possibilidade da criação de microprocessadores, sendo o primeiro em 1971. Projetado pela Intel, o microprocessador 4004 para uma empresa japonesa. O microprocessador programável que trabalhava com registradores de 4 bits, 46 instruções, um clock de 740 kHz e possuía cerca de 2.300 transistores. Com isso, levando a possibilidade de miniaturização dos circuitos computacionais e então possibilitando a criação dos microcomputadores. Em 1974, a empresa MITS, Micro Instruments Telemetry System, e era chamado de Altair 8800, tendo apenas 256 bytes de memória e usando o microprocessador da Intel 8080. Logo após isso, dois amigos se emocionaram e propuseram levar uma linguagem para esse marco da história. Esses dois chamados Paul Allen e Bill Gates, sendo a linguagem a tão quanto famosa o BASIC. O Altair foi o primeiro computador pessoal disponível em grande quantidade para o público. Na chegada dele, a indústria de computadores pessoais elas decolaram. Nesse momento em alta, um jovem programador chamado Paul Allen, ele chamou seu amigo, que era calouro na Universidade de Harvard, que se chamava nem mais nem menos que Bill Gates. Os dois eles se juntaram e juntos eles elaboraram uma versão BASIC para o Altair. Logo em seguida, Paul Allen ele conseguiu um emprego como diretor de software numa empresa chamada MITS. E logo em seguida, Bill Gates ele saiu da faculdade de Harvard e se uniu com Paul Allen, que criaram uma empresa que mais tarde iria ser fundada como Microsoft. Nessa mesma época, dois homens programadores, um chamado Steve Wozniak e outro chamado Steve Jobs, fundaram uma companhia de computadores chamada Apple Computers. Eles já haviam lançado um computador chamado Apple I. Ele teve sucesso, mas logo em seguida eles lançaram o Apple II, que tinha uma estética bem agradável. Ele era revestido por um plástico, o que tornava ele esteticamente agradável para um mercado mais doméstico. A empresa Apple se destacou muito porque ela se desenvolveu rapidamente no seu próprio padrão. Ninguém era igual o que eles faziam. Esse Apple II ele se destacou porque ele produzia gráficos coloridos e tinha uma memória expandida. Nele rodava aplicativos de planilhas e de cálculos, o que era ótimo para o mundo corporativo. No ano seguinte do lançamento, a Apple passou a disponibilizar como acessório opcional uma unidade de disquete, bastante acessível para os padrões da época. A IBM foi fundada em 1911 pelo empresário Charles Finch. Ela é considerada uma empresa revolucionária e centenária. O mercado de trabalho inicial dela nem sempre foi os microcomputadores. Antigamente eles trabalhavam com outros tipos de produtos, como relógios e fatiadores. Devido a alguns problemas de gerenciamento, a empresa convidou o Thomas Watson para estar trabalhando com eles. E como o Thomas Watson trabalhava já com máquinas registradoras, logo em seguida ele foi promovido a gerente, e o que ajudou muito a empresa a crescer.
Em 12 de agosto de 1981, a empresa lançou o primeiro microcomputador, o IBM Personal Computer. Ele era conhecido como o IBM PC. O modelo ele obtinha um processador Intel 8088, 16 KB, e tinha entrada para 2 disquetes e além de uma tela colorida que era opcional. Logo após o lançamento do IBM PC, a empresa se dedicou mais a pesquisas e chegou a ganhar 4 prêmios Nobel. Em 1989, ela se tornou a primeira empresa a vender o processador mais rápido do mundo para a época, que era o i486 da Intel. E em 1993, a empresa teve mais um lançamento, o PC Júnior, que acabou sendo um fracasso de vendas, apesar de ser uma ótima qualidade de computador. Logo após esse lançamento, eles lançaram o microcomputador RISC System /6000 e iniciou a família ThinkPad, sendo o primeiro modelo um 700C com tela de 10,4 polegadas e um designer que acabou virando o clássico. Hoje em dia a empresa tem um foco mais pelos bastidores, como no armazenamento em dados de unidades físicas ou na nuvem e pesquisas tecnológicas. Então aí, após isso, os computadores pessoais se tornaram cada vez mais um padrão na indústria dos microcomputadores, dando assim início ao desenvolvimento de máquinas que eram cada vez mais rápidas e potentes. Em meados dos anos 80, os computadores passaram a trabalhar com 32 bits. Assim, eles foram capazes de gerir sistemas operacionais mais avançados, com velocidades superiores de processamento. Os microcomputadores, então, tinham a capacidade suficiente para suprir as necessidades de empresas de pequeno e médio porte, abrindo assim caminho para um novo mercado em ascensão. A indústria de novos métodos mais simples de controlar operações dos microcomputadores, como por exemplo a utilização de interface gráfica que permitia ao usuário selecionar ícones ao invés de ter de escrever comandos, aumentou ainda mais a atração desse mercado, resultando na indústria tecnológica que temos hoje.